Então, está gravando agora. Então, G é a aceleração da gravidade, que depende do planeta, certo? No caso da gravidade da Terra, a gente vai fazer muitas vezes, né, usar o 10. Depende da questão, mas na maioria das vezes ele vai usar o 10, tá? Então, se a massa é 5 quilos, então o peso, aquela força que empurra para baixo, é a massa, que é 5 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ser de 50 newtons, tá? É muito importante olhar as unidades do que a gente está fazendo. Então, isso aqui é só uma coisa que vai aparecer nas roldanas, tá? Roldanas tem a ver com aquele negócio de roldana fixa ou roldana móvel, né? Então, você tem a roldana fixa, que é esse esqueminha aqui, né? Se você tiver só uma roldana fixa, você não tem nenhum tipo de vantagem mecânica. Então, se você só tem um único fio, ou seja, se o mesmo fio que o cara está aplicando a força aqui embaixo, né? É o mesmo fio que está segurando o cara, essa roldana aqui ela é uma roldana fixa. Ela não vai se mover. Então, não tem nenhum tipo de vantagem. Ou seja, aqui, geralmente a gente chama esse cara aqui, ó, a força que esse cara está fazendo, de força potente. A força que o cara faz, que você faz nessa máquina. E a força da carga que você quer sustentar, quer erguer, a gente geralmente chama de força resistente. E no caso aqui seria o peso desse cara aqui, tá? Mas nessa questão não tem nenhuma vantagem. Então a força potente, vou até botar aqui, ó, força potente e força resistente. E FR é a força resistente. Nesse caso vão ser iguais. Força resistente. Nesse caso aqui, essas forças vão ser iguais. Então, a força potente vai ser igual à força resistente. Beleza. Porque só tem uma roldana fixa. Agora, se você tem mais roldanas no seu esquema, aí isso não vai ser a mesma coisa. Então, vou fazer aqui um esqueminha com mais roldanas. Então, se você tiver um esqueminha, assim, então você está aplicando uma força aqui, e aqui você tem um objeto. Então, vamos supor que a massa desse objeto é uma massa de 40 quilos, tá? Então, o cara pode te pedir qual é a força que você tem que fazer aqui para sustentar esse objeto. Então, nesse esquema, você tem 3 roldanas móveis. Você tem 3 roldanas ou polias móveis, certo? As móveis são essas 3, ó, que a corda passa no entorno delas, ou seja, a corda passa aqui ao redor, ou seja, elas estão sustentadas pela corda e não é pelo centro através do teto. Então essas 3 são roldanas móveis e essa aqui de cima é a roldana fixa. Então essa aqui é a roldana fixa. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem que a função de cada roldana móvel é dividir o peso da carga, certo? O peso que está sendo aqui, que está empurrando ela para baixo, em 2 partes iguais. Então, a ideia, se a massa é 40, o peso vai ser 400, porque vai ser 40 vezes 10, que é a gravidade. Então, o peso seria de 400 newtons. Então, esse peso aqui, que é um peso de 400 newtons, que é a força resistente, vai ser dividido aqui em 2 partes iguais.
seja, vai ser 200 aqui e 200 aqui. Aí já essa daqui, ela vai dividir esse 200, ó, que é a desse cabozinho aqui, em duas partes iguais também. Então, vai ser duas partes, então vai ficar 100 aqui e 100 aqui. E essa última polia móvel vai dividir esse 100 em duas partes iguais. Então, vai ficar 50 aqui e vai ficar 50 aqui. Esse 50, que é essa corda, é a mesma que o cara está fazendo. Então, a força que o cara está fazendo é de 50 newtons. Ou seja, ele faz uma força bem menor do que o peso da carga para poder sustentar. Por isso é uma vantagem, certo? Por isso a vantagem. Então, a vantagem mecânica é até calculada a vantagem mecânica como sendo a força resistente, certo? Sobre a força potente. Então, a vantagem que ele está fazendo, o peso da carga é 400. A força potente, que é o que o cara está fazendo, é 50. 400 por 50 dá 8. Ou seja, é como se ele estivesse ampliando a força dele, ou seja, esse instrumento amplia a força dele 8 vezes, certo? Existe uma fórmula que a gente utiliza nessas questões, que é a força potente vai ser a força resistente sobre 2 elevado a n. Ou seja, a força potente é a que é feita, né, na extremidade aqui, é a força que é feita no cabo que tá ligado com a rodana fixa, e a força resistente não, é a que está ligada na rodana móvel, ou seja, é o peso da carga. E o Nzinho dessa fórmula não é o número total de polias, é apenas o número de polias móveis, é o número de polias, não, vou chamar de roldana mesmo, o livro chama mais de roldana. Roldanas móveis, que nesse caso é 3, são 3 roldanas móveis. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, ficaria 400 por 8, ficaria os 50. Então, essa fórmula também é muito aplicada nessas questões de roldana, certo? Então, essa fórmula aqui ela é muito aplicada. E a ideia da roldana é essa, ou seja, o peso que ela está sustentando, ela divide pela metade. Aí esse aqui divide pela metade, ou seja, cada roldana móvel está dividindo pela metade, ou seja, essa força aqui, ó, que é feita aqui nesse teto aqui, ó, é 200. Já esse outro cara aqui, a força nesse teto aqui, ó, é 100. Já esse cabo aqui que está preso aqui, a força aqui que está sendo feita é 50, certo? Então é como se essas três forças ajudassem o cara, ó, porque o cara está fazendo 50. Se eu somar com esses três aqui, ó, 200 com 100, 300 com 50, 350. Com os 50 do cara, acaba sendo os 400 aqui. Então, devido a essas polias móveis, ele está fazendo com que o teto ajude ele a sustentar esse objeto. E ele só faz uma força bem menor, tá? Então, é muito comum essas questões de roldana. Não importa aqui se esse cara aqui ele está aqui para baixo ou se ele está para cá, por exemplo, aplicando a força aqui, ou seja, não importa para onde esse fio está, certo? O que importa é ele estar aqui junto com a polia fixa, tá? Não importa se tiver um ângulo aqui, não importa nada disso, tá? Só importa estar ligado ali ao fio. Beleza. Aí, depois do estudo das polias, das rodanas, a gente tem as alavancas, certo? A gente tem as alavancas. Então, as alavanca, a gente tem o seguinte, uma alavanca. Então, você tem diversos tipos de alavanca, certo? Tem uma que é a mais famosa, que é a tal da gangorra. Então, as alavancas se dividem em interfixa, elas se dividem na interrotativa
potente que se dividem na interresistente. Ela se divide nessas três. Aí, na interfixa, o ponto de apoio está no meio. O mais famoso da interfixa, deixa eu botar aqui um hashtag aqui, para eu botar uns tracinhos não ficar parecido. O mais comum aqui é a tal da gangorra. Também tem aqui a tesoura. Também tem aqui o alicate. E outros eu vou colocar os principais. Mas o cálculo que a gente faz é assim: você tem um corpo extenso, e nesse corpo extenso ele está apoiado, tá? Aí você vai ter assim, você vai ter uma pessoa aqui, por exemplo, e você vai ter uma pessoa aqui, certo? Para essa situação continuar em equilíbrio, porque o grande lance que a gente estuda aqui nas alavancas é o equilíbrio nessa situação. Então, para que haja o equilíbrio, tá? Você tem que conhecer uma grandeza chamada torque. Torque ou momento de uma força. Momento de uma força. Então, o torque ou o momento de uma força, certo? Tem a ver com o quê, Daniel? Com a capacidade dessa força girar um corpo extenso. Então, como esse corpo extenso está apoiado no ponto de apoio, se não tiver ninguém de um lado, ou seja, se não tivesse uma pessoa aqui, essa gangorra ela jamais ficaria aqui, porque a pessoa desse lado iria fazer esse corpo girar, tá? Porque está sendo aplicada uma força aqui para baixo. Então aqui, vamos chamar essa força aqui, ó, força que esse cara aplica aqui para baixo, que é igual ao peso dele, e aqui vamos chamar esse cara aqui, então vamos chamar isso aqui de F1, essa força aqui, e a distância daqui para cá de D1. Então, ele diz que essa força, F1, o momento que ela causa em relação a esse ponto de apoio, o momento ou torque, é a força vezes a distância. Essa distância é até chamada braço da força, tá? Ou seja, é a força vezes a distância, né? Até o ponto de apoio. Já desse lado aqui, esse é o momento 1. Já desse lado aqui, o momento que essa força F2 faz desse ponto de apoio, essa força F2 é da distância D2. Então, o momento 2 vai ser F2 vezes o D2, certo? Esses momentos, eles estão sendo executados aqui, e o sentido com que eles querem girar essa gangorra é oposto. Ou seja, esse momento 1 quer girar nesse sentido. Essa força 2 quer girar em relação ao ponto de apoio nesse sentido. Para que haja o equilíbrio, você vai dizer que o momento 1 vai ter que ser igual ao momento 2. Então, o momento 1 vai ter que ser igual ao momento 2. O momento 1, então, vai ficar F1D1. E o momento 2 vai ficar F2D2. Então, essa é a relação. Aqui é força, né? Então, às vezes o cara dá a massa, mas lembra, quando o cara dá a massa, a gente tem que achar a força, que é a massa vezes a gravidade, a força que uma massa é empurrada para baixo, que é o peso dela, tá? Então, essas situações são muito comuns de aparecer questões desse tipo. Tem umas do livro, tá? Eu vou pegar aqui na internet só mais exemplos dos tipos de alavanca.
para a gente conhecer os principais. Aqui, por exemplo, beleza. Nessa bichona aqui, que é a interresistente, a gente tem os principais exemplos, são quebra-nozes. Outro exemplo é o abridor de garrafa, abridor de garrafa, porque às vezes cai um desenho para você marcar quem é. Abridor de garrafa. E o outro exemplo é o carrinho de mão. Carrinho de mão. E na interpotente, os principais exemplos são a pinça. Existem inúmeros exemplos, mas é bom a gente saber os principais, certo? Aqui ele coloca o cortador de unha, que são coisas que a gente utiliza às vezes no dia a dia. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Pinça, deixa eu procurar aqui. Pinça, deixa eu ver se eu acho mais exemplos aqui na internet desses tipos. Ah, my God. É, aqui ele coloca algumas situações aqui importantes. Essa aqui, ó, a gente percebe que o ponto de apoio está no meio, certo? Essa aqui a gente percebe que o ponto de apoio está no meio, tá? Então essa aqui ela seria a interfixa, certo? A gente já salvou essa situação, tá? Então deixa eu só apagar aqui para colocar as três situações aqui. Então essa aqui, deixa eu colocar aqui. Então essa aqui vai ser assim, essa aqui vai ser assim, vou botar aqui essa aqui assim também. Então essa aqui o bicho está no meio, aí você tem que é o ponto de apoio, aí você tem uma força aqui e uma força aqui. Beleza. Isso aqui é F1, eu vou botar aqui, esse aqui é o meu D1, esse aqui é o F2, esse aqui é o meu D2. Tá. Na interpotente, o ponto fixo ele está na ponta, ou seja, é como se o ponto fixo estivesse na ponta, tá? E você está aplicando uma força para cá, por exemplo. Você está aplicando uma força potente para cá, certo? E a força resistente está aqui, força resistente. Então, aqui é a força potente,
E aqui é a distância da força potente, vou chamar de dp. E aqui é a força resistente. E a distância da força resistente é isso aqui, é o meu dr. Certo? Então, a regrinha aqui, certo? Ou seja, potente é o que eu aplico. Então, é força potente vezes a distância potente é igual a força resistente vezes a distância resistente. Como se fosse F1, D1, F2, D2 mesmo. Só que aí tem esses nomes. O ponto de apoio está aqui. Você está aplicando a força aqui no meio. Essa seria a situação da bicha interpotente. Já da interresistente, o ponto fixo continua na extremidade, só que agora você aplica uma força aqui. Você aplica uma força potente aqui, certo? Então, você aplica uma força potente aqui e a força resistente agora está por aqui, ó. Ou seja, quando a gente diz inter, é que é entre. Interresistente é que a força resistente está no meio, está entre as duas. Interpotente é quando a força potente está no meio, certo? Interfixa, o ponto fixo está no meio, tá? Então, na interpotente, você segura um instrumento no meio, como uma pinça, né? Uma pinça, às vezes, ela é assim, e a gente segura aqui no meio, para segurar algo bem delicado aqui. Você segura aqui no meio, certo? Cortador de unha também. Já esses instrumentos aqui não, você segura eles na ponta, né? E o objeto que vai ser utilizado está no meio. Então, aqui é esse FR, aqui vai ser o meu DR, que é daqui para cá, ó. Sempre as distâncias são em relação ao ponto de apoio. Sempre as distâncias são em relação ao ponto de apoio. No caso aqui, ponto de apoio está na extremidade, então vai ser até aqui. Então, é essa mesma regrinha aqui, ou seja, os cálculos eles são bem parecidos. A força potente vezes a distância potente, força resistente vezes a distância resistente. E nessa daqui é só como se a gente fizesse F1, D1, que qualquer extremidade pode ser potente e resistente, depende da situação. F1, D1 e F2, D2, né? Então, a gente tem essas três situações aqui do equilíbrio. O momento de uma força é aquela grandeza, que é a força vezes a distância. Quando você faz essa multiplicação, você está calculando o momento daquela força. Momento ou torque, tá? Então, isso aqui é bem comum e tem diversas questões no livro relacionadas com isso. Tem diversas questões no livro relacionadas com isso. Explica aí de novo por que que a interpotente ela funciona na pinça, por favor. Então, a ideia é mais a gente observar, porque é muito ruim desenhar essas coisas, procurar, né? Mas a ideia é, deixa eu só ver aqui o negócio. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o negócio.
compartilhar aqui esse negocinho aqui contigo. Tá vendo isso aqui, ó? Tô. Então, ó, essa é a ideia, ó. Essa é a ideia, ó. A interpotente, ó, isso aqui é uma pinça. A gente, numa pinça, ó, a gente segura no meio para pegar alguma coisa que está na ponta. Então, a força que a gente aplica, que é a força potente, está no meio. Por isso que é uma alavanca do tipo interpotente, ó. Uma vara de pescar também, ó. Essa situação aqui, ó, uma vara de pescar, você está segurando no ponto de apoio, tá aqui, você segura no meio. Então, vara de pescar também seria interpotente. E o próprio corpo humano tem diversos tipos de alavanca. Essa que ocorre no braço, apesar de ser estranho a gente pensar assim, também é interpotente, porque o cotovelo ele seria mais ou menos o apoio, os músculos aqui seria a força potente para cima e o objeto está na ponta. Então, quando você pega e sustenta um objeto com a sua mão, né, todo o seu braço está fazendo o papel de uma alavanca do tipo interpotente. Já a interresistente, a gente Esse R é o quê mesmo? é o quê? Esse R é o quê? É O R. o R é resistente. O R é resistente, ou seja, é o objeto que você quer fazer, ou seja, para que você está utilizando esse tipo de máquina simples? Aqui, ó, para erguer um peixe, é o R. Aqui vai ser a força aqui que você vai segurar esse objeto, aqui é o R. Você aplica aqui e o instrumento vai fazer uma força aqui resistente. Aqui, ó, na interresistente, você tem o quebra-nozes. Então, você aplica uma força na ponta, na outra ponta é o apoio, que é que está junto aqui, e no meio é que tem as nozes, ou seja, no meio é que é a força resistente, que vai fazer o que você quer, que é quebrar a noz. Então, a força resistente está no meio, né? Força resistente que está no meio. Aqui, quando você tem esse esqueminha aqui, ó, né? Você está fazendo uma força aqui, esse cara está aqui, e aqui, ou seja, aqui é o carrinho de mão, né? Que a gente tem aqui o famoso carrinho de mão. Você faz uma força aqui na ponta, a carga está no meio e o pneu ele está aqui no apoio, aqui na frente. Então, a força que fica no meio é a resistente, tá? Por isso que é interresistente. E ele fala também do pé, ou seja, esse negócio do pé é um pouco estranho também, mas é como se o calcanhar aqui fosse a força que você estiver fazendo, a parte do pé, a extremidade, é o apoio e aqui no meio é a resistente. Aí a interfixo é o ponto fixo que é no meio, né? O martelo aqui, quando você está tirando um prego, também tem a ver com isso. E esse desenho aqui é um pouco confuso, mas eu acho que é um guindaste, certo? Eu tô com a impressão que isso aqui é um guindaste, certo? Mas ficou um pouco confuso. Mas é só olhando essas questõezinhas aqui, tá? Beleza. Entendi. Deixa eu ver se eu acho aqui, tipo, exercício. Dá para encontrar o equilíbrio nessa força interpotente e a interresistente? Não, então, a situação toda vai ficar em equilíbrio, tá? O equilíbrio não é essas forças serem iguais, não. É os momentos serem iguais. Porque o equilíbrio vai ser quando os momentos forem iguais. Que aí o cara não vai girar, certo? O cara não vai girar. Tá, ok, ok. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas questões.
Tem aquelas que tem no teu livro. Mas acaba aí, né? Só tem esses dois tipos de máquina simples, né? Na verdade, tem um plano inclinado também. Mas o teu livro Fala aí. tem uma máquina mais que o pessoal chama de plano inclinado. Mas o teu livro, ele não, ele não fala não do plano inclinado. Ah, tá. Então, meu professor de matemática estava fazendo uma equação só de monômio hoje. Dava lá um polinômio no final. E eu queria dar uma olhada contigo. Ah, me manda Eu não aí. entendi muito bem como é que é. Não, não, eu não, na verdade, eu acho que eu tenho. Deixa eu ver, deve estar no ARS. Tá, dá uma olhada lá. Aqui. Vou te mandar aí. Tá. Vou te mandar logo todos os slides, só que eu acho que nem vai precisar usar todos. Só para ter mais exemplo. Essa última que eu vou mandar é só pegando o enunciado da primeira que não tinha pego na outra foto. É, é só para. Entendi. Vou abrir aqui para a gente ver junto. Estou salvando aqui.
Aqui, ó. Ó, seguinte. Então, nesses itens iniciais, ó, vamos resolver aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um polinômio, ou seja, você tem vários termos. O que é que eu tenho que fazer? Simplificar, reduzir termos semelhantes, tá? Então, o primeiro passo, quando eu pego uma expressão dessa, é tirar os parênteses. Então, vai ficar 3A mais. Se antes de um parêntese eu tenho um sinal de mais, não muda nada. Então, basta eu copiar o que tem dentro. 7A, quer dizer, A mais 7B menos 4C. Agora, se tem um sinal negativo antes, ele vai mudar o sinal de todo mundo que está no parênteses. Então, vai ficar menos 3A, menos 5B, e menos com menos mais 3C. E depois aqui também vai trocar o sinal dos dois aqui dentro. Então, vai ficar menos B, menos C. E aí a gente vai organizar os termos semelhantes, tá? Então, se você quiser, você pode colocar lado a lado, ou seja, colocar todos os termos semelhantes mais próximos, mas acho que a gente não precisa disso, ou seja, o A você vai colocar aqui, ó, por exemplo, o A só tem A esses três caras. Então, corto 3A aqui com menos 3A, papoca, só sobra um A. Já o B, eu tenho o B aqui, 7B, tenho o B aqui, menos 5B, e tenho um B aqui, menos 6B. Então, os dois negativos, né, vão se somar. Ou seja, menos 5B com menos B fica menos 6B. Então, se eu tenho 7B e eu vou tirar 6B, vai ficar só B. Ou seja, aqui vai ficar só o B positivo, só um B. De 7 eu estou tirando 6. E o C, a gente vai olhar, e o C tem menos 4C, tem 3C e tem menos C. Ou seja, menos 4C com 3C vai dar menos C. Menos C com menos C fica menos 2C. Vai ficar menos 2C. Então, a gente vai simplificando de maneira bem simples, tá? Essa próxima aqui fica... Ah, vou copiar primeiro essa próxima aqui, ou seja, esse aqui é o item A. Esse aqui é o item B. Então, vai ficar A menos X mais. Aí tem um colchete, tem um parênteses. 2A menos X, fecho parênteses, menos X, fecho colchete, menos A menos 2X menos 6. Então, essa expressão a gente vai fazer o seguinte, tá? Antes desse parênteses não tem nada, então eu não preciso ficar copiando parênteses. A menos X. Mais, abre o colchete. Nesse colchete tem número, mas antes desse parênteses também não tem nada. Então, eu posso só copiar aqui 2A menos X, menos 7. Agora, aqui, antes desse parênteses, tem um sinal. Então, troco o sinal de todo mundo. Menos A. Então, vai ter como se fosse um distributivo aqui. Então, vai ficar menos A, menos com menos vai ficar mais 2x. E menos com menos 6 vai ficar mais 6. Eu não posso fazer contas aqui, porque o 6 ele não tem parte literal, ou seja, ele é só um número. O 2x ele é um monômio, que a parte literal é x. E o menos A também, ou seja, não tem termos semelhantes para reduzir aqui no final, e nem aqui no início. Por isso que a gente está juntando tudo. Antes desse colchete, não tem nada antes dele. Então, a gente só tira o colchete. Porque se tivesse um menos, a gente tirava o sinal de colocava o sinal de todo mundo. Se tivesse um 2, a gente multiplicava por 2. Só que como não tem nada, a gente só copia mesmo. Ou seja, tira esse cara. Então, vai ficar 2A menos x menos 7 menos A mais 2x mais 6. Se quiser, pode colocar o A. Vou colocar o A na frente. O A, eu vou colocar esse 2A e vou colocar esse menos A. Ou seja, eu coloquei tudo que é A na frente. Vou colocar o X agora. Menos X mais 2x. Então, vou colocar tudo que é X depois.
por último os números, menos 7 mais 6. Ou seja, se você quiser, para a sua organização, você pode, antes de fazer logo as contas, colocar os monômios semelhantes perto um do outro, tá? Para poder fazer a Aquele, aquele A ali na segunda linha não era para estar positivo depois desse cochete. parênteses? É, cochete. Não, porque o menos, certo? O menos vai trocar o sinal dele. Ele estava positivo dentro do parênteses. Só que como tinha o menos antes, o menos ele trocou o sinal de todo mundo. Então, o A que era positivo ficou negativo. O menos 2x que era negativo com o menos ficou positivo. E o menos 6 com o menos daqui ficou positivo. Ou seja, o menos, ele troca o sinal de todo mundo aqui nesse polinômio. Tá. É que eu pensei que o menos do A ia fazer, tipo, aquele negócio com o menos de fora. Aí. Mas o A não Ah, não, estava. mas. Ah, não, é dar mais né, depois. O A não tem nenhum sinal dele antes. Então, o A ele está positivo dentro do parênteses. Certo? É por isso que trocou. Aí eu corto A com menos A papoca, sobrou só 2A. Menos x com menos x dá menos 2x, com 2x papoca tudo, ó, morreu x. Menos 7 mais 1 fica menos 1, menos 1. Então, o resultado é isso, e não dá para reduzir mais. Não dá porque são caras diferentes, tá? Então, são caras diferentes. Então, vamos passar para a próxima, pode ser? Hoje. Aí a B, aí tem a C. Aí a C aqui é 2A mais cochete A menos B mais parênteses C mais D, fecha, mais B menos C. Então, vai ficar assim. É 2A mais. Então, esses parênteses não servem para porra nenhuma. Por quê? Porque não tem nenhum sinal dele antes aqui e nem aqui. Então, é só para a gente tirar o parêntese normal, porque não dá para somar mesmo. E aí, B menos C também, ó, B menos C. Então, e esse colchete também não serve para nada, porque não tem nada antes dele. Então, você só copia, ó, certo? Então, mais C mais D, ou defeito, C mais D, mais B menos C. Aí, você simplifica, ou seja, 2A com A fica 3A. O menos B com o B, papoca. O C com menos C, papoca. E aí sobra só 3A mais D. Ou seja, esse é o polinômio resultante, certo? Isso que a gente obtém quando a gente tem uma expressão como essa. Beleza? Aí vamos passar, que vai ficando mais complicado. Aí pro lado de lá. Pera. Aí pronto. Esse C e esse D estão pequenininhos, né? Tudo bem. A gente aumenta. Então, esse aqui não dá para simplificar, porque não tem o que fazer. O X e o Z são partes literais diferentes. Então, não adianta nem tentar aqui. A forma mais simplificada aqui é escrever assim mesmo. Ou seja, não tem como fazer nada nesse item C. Já no item D, tem. Então, vai ficar assim, 15xz menos 12xz menos 18xz mais 4 quintos xz. Então, a primeira coisa a fazer é a conta dentro do parênteses. Então, como é a mesma parte literal, x e xz, 12xz menos 18xz vai ficar de 6xz, só que fica negativo. Porque 12, para eu tirar 18, fica 6 negativo. Então, fica 15xz menos 6xz
mais 4 quintos de XZ. Aí o menos com o menos vai trocar o sinal. Então vai ficar 15XZ mais 6XZ mais 4 quintos XZ. O 15 mais o 6 são inteiros, né? É mais fácil somar rápido. Então vai ficar 21XZ mais 4 quintos de XZ. Então, como é tudo XZ, eu posso somar também. Para somar um número inteiro com uma fração, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de repetir o denominador aqui, ó, que é 5. Então, o denominador aqui vai ficar 5. E aí eu faço 5 vezes 21, ou seja, eu multiplico e somo. 5 vezes 21 vai dar 105. 5 vezes 21, 5 vezes 20 dá 100, 105. 105 mais 4 vai ficar 109. Então, vai ficar 109XZ, certo? Ou seja, eu só fiz a soma do 21 com 4 quintos. Soma de um número inteiro com uma fração, repito o denominador, e aí eu multiplico aqui na 5 vezes 21 e faço a conta aqui em cima, mais 4. Então, esse fica o resultado do D. Do item E, vai ficar aqui 0,3 x2z2 menos 0,25x2z2 menos o menos x2z2. Então, o menos vira mais. Então, vai ficar 0,3x2z2 menos 0,25x2z2 menos com menos dá mais x2z2. E aí, como todos têm a mesma parte literal, que é x2z2, x2z2 e x2z2. Você tem que fazer a soma aqui, ou seja, vai ficar 1 com 0,3 fica 1,3, que está somando, menos 0,25. Então, fica 1,3 menos 0,25, a conta dos coeficientes, certo? Então, na hora de fazer uma conta dessa, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula. E aí a gente pode acrescentar um zero aqui, para poder fazer a conta. Então, vai ficar o 3, vai pedir emprestado aqui. 10 menos 5 fica 5, 2 menos 2 é 0, e 1 vai ficar aqui. Ou seja, isso aqui vai ficar 1,05x2z2. Então, esse é o resultado dessa conta, tá? Conseguindo acompanhar? Tô. Ei, tu pode. Não, deixa quieto. Eu ia pedir pra tu passar pra F, só que a F já é a seguida. É, Então, já, eu vou passar agora, exatamente agora. Quer dizer, tu mandou as fotos, né? depois que tu explicar a F, eu acho que a gente já pode encerrar por hoje, ó. Ou é... Que Ah, é o último negócio que eu tenho dúvida. peraí, é o 17? Pera. Porque tu mandou aqui umas bichonas aqui, ó. A F é a mais doida que tem. Essa é... Essa daí mesmo. Essa daí. Pronto, pronto. Então, vamos lá, dar uma olhada nela. Certo. Ela é grandona mesmo. Deixa eu só apagar aqui essas outras para eu poder botar aqui a expressão que aquela bicha é grande, ó. Vai ser assim, A sobre 2 menos B. Primeiro eu vou copiar. B sobre 3 menos 3,5 A menos. Aí, aqui é um colchete. Então, aqui é um colchetezão. Aí, 1,5 de B, ou B feio, B, menos 5A, fecho colchete, mais, parênteses, 8,5 de Azinho, menos 2
e 1/2 de Bzinho. Tá. Então, um grande lance aqui é que ele misturou fração, vírgula, número decimal, com número misto, tá? E aí, quando isso acontece, o bom seria colocar todo número numa mesma forma para poder fazer as operações. Então, a gente pode tentar colocar tudo numa forma de uma fração. Então, lembrando que quando eu tenho um número misto, por exemplo, só um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 2 e 1/3, para eu transformar esse número misto numa fração normal, para poder fazer as contas e tal, a gente tem que fazer a seguinte regrinha. A gente multiplica, ó, 3 vezes o 2 dá 6, ou seja, multiplica, que é o x da multiplicação, e soma com o cara de cima, ou seja, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 dá 7, então fica 7/3. Então, você multiplica e soma, tá? Então, por exemplo, aqui, o 1 e o 1/2, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 1 fica 3/2. Esse carinha aqui, que é 8 e 1/2, 2 vezes 8 dá 16, mais 1, 17, então fica 17/2. Esse carinha aqui, que é 2 e 1/2, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 fica 5, então fica 5/2, tá? O 3,5, que está ali na forma de um número decimal, o 3,5, ele tem uma casa decimal, então é como se fosse 35 por 10. Só que essa fração eu posso simplificar. Posso simplificar por 5 em cima, posso simplificar por 5 embaixo. 35 por 5 dá 7, 5 por 5 dá 2, então vai ficar 7/2. Então, o primeiro passo seria a gente trocar essas coisas, ó. Então, eu vou deixar... Ah, não, tu não vai somar, não, o A sobre 2 menos o B sobre 3? Não, ó, porque são partes literais diferentes, A e B, não dá para juntar. Então, eu vou repetir só. A sobre 2 menos B sobre 3. Vou deixar o menos no colchete ainda, porque ele tem muita coisa grande. O 3,5A, a gente já viu que 3,5 é 7/2. Então, vai ficar 7/2 de A menos. Aí, aqui, esse menos, ele meio que distribui, porque ele está antes desse parênteses. Só que aqui no 1 e 1/2, a gente viu que 1 e 1/2 é 3/2. Então, vai ficar menos 3/2 de B. E menos conhecimento fica mais 5A. Mais, aqui, como tem esse parênteses mais antes, tem um mais, nem preciso mais de parênteses. 8 e 1/2, 8 e 1/2 está aqui, é 17/2, porque é 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Então, fica 17/2 de A, menos 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5, menos 5/2 de B. Certo? O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar esse carinha. Ou seja, eu vou tirar esse colchete. Como? Trocando o sinal, ó, da reca toda aqui dentro. E aí vai ficar A sobre 2 menos B sobre 3 menos 7/2 de A. Aí menos com menos mais 3B sobre 2. Esse menos com 5 fica menos 5A. Aí vai ficar mais 17/2 de A. Aí só repito o final, 5/2 de B. Tem muito A e B, então eu vou preferir colocar, antes de fazer a conta, colocar tudo que é A primeiro. Vai ser 7/2 de A menos 7/2 de A menos 5A e mais 17/2 de A. Tudo isso aqui é A. E depois vem o B, que é menos B sobre 3 mais 3B sobre 2 menos 5/2 de B. Então, eu tenho 4 carinhas aqui com A, que eu vou fazer a conta agora, e eu tenho 3 carinhas aqui com B. Não, mas tem fração, que porcaria e tal. Pois é, tem fração. Quando você tem mais, se fosse só uma fração com um número inteiro, a gente fez até da forma mais simples.
Só que agora a gente pode logo botar um MMC grandão, grandão só aqui nos asas. Então, o MC aqui, ó, como o denominador é 2, 2, 1 e 2, fica 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1, vezes o A é A. Ou seja, divide e multiplica. É o famoso Didi Mumu. 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar menos 7A. 2 dividido por 1 dá 2, vai ficar menos 10A, porque vai ficar duas vezes, né? 5A. 2 dividido por 2 vai ficar 1, vai ficar mais 17A. Então, isso aqui é com o A. E aí, com o B vai ser a mesma coisa? Vai. Certo? Com B vai ser a mesma coisa aqui. O MMC do B é um pouco diferente, o MMC de B. Por que que o MMC de B é um pouco diferente? Porque tem 3 e 2. Então, o MC de 3 e 2 é o 6. Ah, não me lembro não. Não, é bem fácil, MC de 3 e 2. Você dividiu por 2, vai ficar 3 e 1, certo? E aí, por 3 vai ficar 1 e 1. Multiplica 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2, então aqui vai ficar menos. Eu coloco aqui um mais entre eles. Mesmo que aqui vá para crescer menos, não importa. 6 dividido por 3 dá 2, vai ficar menos 2B. Ajeitar esse B que tá feio. Menos 2B. 6 dividido por 2 vai ficar 3. 3 vezes 3 vai ficar 9B. 6 dividido por 2 dá 3, menos o 15 vai ficar menos, vezes o 5, 3 vezes 5, 15, menos 15B. Tá. Aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó, que A mais 17 dá 18. Aí aqui tem, ó, menos 17, ó, corta com o 17. Então, vai ficar sobrar só A sobre 2. Ó. E aqui em cima vai ficar 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Então, vai ficar menos 8 sextos de B, certo? Posso até simplificar o 8 com 6, dividir por 2. Então, ficaria A sobre 2 menos 4 terços de B, certo? Então, ficaria essa resposta final. Tem que ter calma nesse problema, porque é muito grandão, mas eu espero que tenha entendido aí os passos. Tá beleza? Tá entendendo direitinho? Beleza. Os alunos do ensino médio estão fazendo prova agora. Mas o pessoal da tarde ou o pessoal... Da manhã mesmo, é porque é uma prova como se fosse uma segunda chamada. Ah, sei. É tipo... É segunda chamada Porque ou é assim, porque deu algum problema no, como se fosse de algum problema, no eles bicho? resolver fazer de novo. É, tá acontecendo essas coisas assim. É complicado. É o aluno Eu fiz o... Eu fui fazer uma prova de física esse horário, um dia desses aí, porque na, na hora que começou a prova... Ah, não, na verdade nem foi isso. É que, tipo, a senha não tava funcionando. A senha que deram não tava funcionando para entrar no site. Aí foi uma complicação. Pois, Sim, então, pois beleza, então, depois a gente se fala aí. beleza. Tu me manda depois o vídeo? Manda sim. Tá, obrigado. Tá, Tchau. valeu.